Muito mais bonito. Muito obrigado, viu? Obrigada, Márcia. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Agora, o que deixa o estúdio mais bonito também, além das flores, são as crianças, né, gente? Olha, a gente vai homenagear esse dia tão especial que é o Dia dos Avós, trazendo para cá avós, crianças e, claro, um especialista para falar do assunto também. Eu estou recebendo aqui o Dr. Henrique Klajner, que é pediatra, tudo bem? Seja bem-vindo a Mulheres. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a presença. Elza Maria Cardenali Martinez, tudo bem, Elza? Seja bem-vinda a Mulheres também. Hilda da Silva Noronha. Também seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. São todas avós, né? Isso. Estão trazendo seus netinhos aqui. Me apresentem seus netinhos, Elza. Quais são os seus? A Rafaela. A Rafaela, que é essa aqui? É. A maiorzinha? A maiorzinha. Já tá brincando. Tudo bom, Rafa? Tá legal aí? Tá. É? O que você tá fazendo? Eu tô brincando. Ah, tá brincando. Tá bom. Tá brincando. Tá construindo aí um castelinho, uma casinha? Tô tentando. Tá tentando. Vai conseguir, sim. Daqui a pouco a gente olha. E a Hilda, que é a avó Do Murilo, das outras duas fofuras. O Murilo a Jade. e a Jade. É, tenho Que mais... lindinha. Você também tá fazendo casinha, Jade? É? Mas não trouxe tudo. É. Olha que lindinha, caiu. Que coisa boa, né? Eu acho Muito bom. que ser avô, ser avó é um momento único e exclusivo É gostoso. da vida de uma pessoa, É né? verdade. O que você está sentindo hoje no dia da avó? Uma pessoa Uma felicidade completamente imensa. abençoada por ter os Muito netinhos? abençoada por Deus. A Rafaela foi uma bênção na nossa vida. Não só na minha, como na vida da minha família. E você, Hilda, o que pode dizer do dia da avó? Eu tô feliz desde que chegou a Larissa, que tá com 14 anos. Vai Então você já completar está comemorando 15. o dia da avó há um tempão? É. Larissa completa 15, dia 3 de outubro. Então já tô feliz. Aham. Depois chegou o Murilo, que vai completar 10 anos agora, 16 de novembro. Certo. Depois chegou a Alice, né? Alice com vai completar 6 aninhos. E o Gustavo também vai completar 6 aninhos. Tem bastante gente, a família aumentando E cada depois, vez mais, né? mais uma, nosso presente aí, a Jade. Então é a nossa alegria. Para nós, para mim, eu estou feliz, graças a Deus, tranquilo. Isso é muito bom, né? É A família muito bom. aumentando, trazendo Alegria. novos significados e Alegria. nova alegria também. É Mesmo verdade. porque acho que o especialista pode falar muito bem sobre isso, né? Na casa da avó é sempre domingo, É verdade. né? É sempre um dia de festa, sempre um dia gostoso. Isso independe do dia da semana para a criança, né? Em geral. Em geral é. Em geral, sim, né? Porque eu posso falar como avô. Aliás, eu estou muito indignado. Ah, é? Por quê? Devia ter dia do avô. Não, mas tem. Mas não é o dia do avô e da avó hoje? Não, É só o dia da do vovó. avô. Não, é o dia do avô e da Também, avó. é. Isso. Eu falei, Eu hoje fiquei sabendo que é do saiu. avô também, isso porque mesmo. está homenageando hoje não só os avós, o avô por parte de mãe, né? Os avós de Jesus Cristo, não é isso? Eu Isso, tinha Santa entendido Ana. o nome, É que- São é, Cristóvão. Santa Ana. Não, São Joaquim, Santa São Ana e Joaquim. Santa Ana. Então, que que foram, são os avós de que foram- Jesus, não é? São É, pais de Sim, Maria? mas por pai de Maria. Então, é do avô também. Os pais de Maria. Não precisa ficar indignado, não. Sinta-se Eu tô muito homenageado. triste, porque eu sou avô, sou pediatra, cuido dos meus netos também. E essa sua pergunta certo. é muito relativa. Realmente, casa da avó é realmente um prêmio que a criança ganha. Né? Aham. É verdade. Eu costumo dizer que a casa da avó Que foi? é a cereja em cima do sorvete. É a cerejinha do bolo, né? É uma delícia. A melhor parte, né? É uma delícia. Agora, acaba acontecendo muitas vezes alguns conflitos, né? Entre filhos e pais. Naquele quesito, vamos ajudar a cuidar. Porque hoje em dia, a mulher, principalmente, entrando no mercado de trabalho, precisa dessa ajuda extra. E o perfil da avó acabou mudando muito, né? Não é mais aquela avózinha que fica fazendo o tricôzinho, aquela avózinha que claro, participa da vida dos netos, mas hoje ela tem uma participação muito mais ativa na vida dos netos também, né? Tem uma participação ativa, mas de acordo com os estudos que a gente fez, eu não sei se a senhora sabe, eu já lancei 4 livros sobre isso. Sim, né? eu tô com 2 aqui, inclusive. Esses 2 são a reedição do primeiro e a edição do último, né, que a gente lançou agora faz um mês. Certo, autoestimulação e seus reflexos na educação e a autoestimulação precoce do bebê. Do bebê. A autoestimulação é o nome que a gente deu ao meu método de educação. Então, essa história é assim, quer dizer, a casa da avó realmente sempre foi a casa da avó. Então, nós tínhamos Ajuda ela, nós temos um escritor muito famoso chamado Monteiro Lobato. E a senhora deve ter lido O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Certo. assistido, né? Então tem aquela figura da avó Benta. Lembra a avó Dona Benta? A dona Benta recebia todos os netos. Que bonita. E, na verdade, a participação dela era uma participação de avó legítima. Quer dizer, a avó pertence à constelação familiar
E como a toda constelação familiar, Joga beijos. existe uma estrela central e depois as outras, né? Então, a situação da avó realmente faz parte da constelação familiar e é a parte da família que deve dar à criança a cerejinha do bolo. Só que essa participação da avó na vida também não é recente, não. Antigamente, quando as famílias viviam muito juntas, em geral não era incomum que a avó vivesse na mesma casa. Quer dizer, os filhos casavam, continuavam vivendo juntos, então a influência da avó é uma influência assim. Temos que separar entre cuidados e educação. Qual é a diferença entre cuidados e educação? Qual? A diferença é que cuidados deve incluir a educação também. Então, quando a avó ela assume a posição de educar a criança, ela tem que educar. E aí, muitas vezes, se confundem os dois papéis, porque, em geral, os avós, nós, os avós de hoje, fomos pais no passado. E a evolução da civilização levou a um tal ponto que os métodos educativos dos avós já não se aplicam mais hoje. Você está entendendo? Então, na verdade, a avó que se propõe a cuidar do neto, ela tem que se pôr a par do que a criança de hoje precisa. Então, ela tem que educar. E também tem que respeitar... Na posição dos pais. Claro, e é justamente aí que eu queria chegar. Precisa também respeitar a opinião dos pais, não só porque eles estão numa condição de mais experientes, de mais vividos. Não é por isso que eles sabem exatamente o que é melhor para aquela criança, podem orientar, é claro. Virginie, esse é o motivo. O motivo é que a civilização caminha a passos largos. Então, inclusive, se eu não me atualizasse, a educação médica que eu tive, eu me formei em 65. Eu já estaria completamente fora. Desatualizado, com certeza. Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, inclusive em qualquer atividade, no programa aqui, a senhora está atualizando constantemente as suas coisas. Né? Então, na verdade, é preciso que, se o avô se colocar na posição de pais, então ele é o manager on charge, que eu falo, é o gerente de serviço. Está no comando. Exatamente. Então, ele tem que educar. Se chega no domingo e ela vai para a casa dela e os pais a visitam, aí ela é a avó. Então a avó de hoje ela tem que ter duas figuras. Uma avó, que é a avó, e a outra que é a avó, que é a mãe. Isso vai depender então do papel que esses pais estão dando para esses avós. Exatamente. E o que os pais não podem esquecer que a educação, a formação da personalidade de uma criança, antologicamente, vem do útero materno. Então, o que vai gerir realmente a formação da personalidade de uma criança é o pai e a mãe, que a gente chama de núcleo familiar. A constelação, ela influencia também, entende? Mas, se o gerente in charge está atuando, ele tem que atuar de acordo com as normas e leis. Entende? Não é porque, por exemplo, a Regiane está dirigindo esse programa agora bacana, a senhora não pode sair das normas do seu trabalho. Claro, existe um roteiro, existe não é isso? Exatamente, que tem que ser respeitado. Exatamente, isso aí que eu estou falando. Então, é muito bom que a gente distinga os papéis. Por exemplo, eu sou um pediatra especializado em prevenção comportamental. Então, na verdade, eu não posso, por exemplo, achar que existem exceções, né? E aí a gente poderia falar um monte de coisa, mas eu acho ser sublime ser avô e avó. É sublime mesmo, porque realmente é uma premiação, é uma medalha, é um upgrade de vida ter um neto. Isso que essas avós falaram é maravilhoso, tá? Mas a gente precisa pensar um pouco no futuro, o que vai acontecer mais tarde se essas crianças não receberem educação. E com o aumento da expectativa de vida também, né, o ser humano está vivendo muito mais, a gente está tendo a oportunidade de conviver muito mais tempo com os avós e até bisavós. Eu posso falar uma coisa que a mídia não vai publicar isso? É o seguinte, qual é o papel, assim, num sentido filosófico dos avós? Existe uma grande preocupação de todo mundo em relação ao futuro, não existe? A senhora não quer saber o que amanhã, que clima vai fazer amanhã, qual é a moda que a senhora vai ter que vestir. Se a gente vai ter saúde. Exatamente. Então, a futurologia é um negócio muito importante e muito estudado. E esse problema acontece na criança também. Então, a criança é muito preocupada com o futuro dela. Então, as representações das neurociências hoje dizem o seguinte: nós podemos projetar o nosso futuro baseado no nosso passado. Então, se a senhora, por exemplo, tem seus 20 e poucos anos ou 30, a senhora pode planejar de per si o que vai poder acontecer daqui a uns 30 anos baseado no que a senhora viveu.